Olá, mais uma vez bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, falando sobre a Constituição Federal de 88. Vamos tratar do artigo 17, parágrafo 1º, que trata da autonomia dos partidos políticos. E a autonomia dos partidos políticos existe justamente para que não haja a intervenção do Estado dentro dos partidos e manipulação das eleições e outras atividades afins. Bom, no artigo 17, parágrafo 1º, nós lemos: é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. E eu destaquei na parte de baixo justamente que essa redação foi dada pela Emenda Constitucional 97 de 2017. O que é importante saber em matéria de concurso? Primeiro, a autonomia existe justamente para que não haja interferência estatal. É importante saber isso. Na primeira parte do parágrafo diz: é assegurada aos partidos políticos a autonomia. Mas nós vimos que essa autonomia já foi mencionada no caput do artigo 17, quando nós vimos que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos. O que o parágrafo 1º vai fazer é especificar ainda mais a autonomia dos partidos políticos. E os partidos políticos têm autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios. O partido político, ele define a sua estrutura. É ele quem vai estabelecer as regras sobre escolha, formação e a duração de seus órgãos, sejam eles permanentes ou provisórios. Não há de se ter nenhuma interferência externa em relação à estrutura dos partidos políticos. Não pode haver a interferência estatal, mas não só sobre a estrutura interna, também sobre sua organização e funcionamento. Grave bem essas palavrinhas, elas vão ser cobradas no seu concurso. E para adotar critérios de escolha e regime de suas coligações nas eleições. É o partido político que adota os seus critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições. Agora, a Constituição vai trazer aqui uma vedação. Essas eleições devem ser as eleições majoritárias, sendo vedada essas coligações nas eleições proporcionais. Se você não sabe a diferença de eleição majoritária para eleição proporcional, é muito simples. Eleição majoritária é aquela em que são contados os votos e ganha quem obteve a maior quantidade. Em termos práticos, é claro, nós vamos ver isso mais à frente. Bom, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Isso quer dizer que essas coligações não precisam estar vinculadas em todos os âmbitos. Ora, se há uma coligação partidária para eleger determinado candidato a prefeito de determinado município, não quer dizer que essa coligação deve se manter em relação aos estados ou até mesmo em âmbito nacional. Ou vice-versa, uma determinada coligação para eleger determinado candidato à presidência pode ser, então, que em uma eleição para governador de estado, a coligação seja totalmente diferenciada, concorrendo inclusive um partido com um candidato de outro partido. Não há vinculação entre as candidaturas. Essa é a parte que mais costuma ser cobrada em prova, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.
Muito bem, para esquematizar e tornar o aprendizado um pouco mais simples, nós vamos ver o seguinte: o partido político tem autonomia no que se refere à sua estrutura interna, não sofre influência ou gestão do Estado nesse sentido. Também a sua organização, funcionamento e regime de coligações. Com relação ao regime de coligações, você deve observar o quê? Que é somente nas eleições majoritárias. E eu separei aqui, presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, seja do Estado ou Distrito Federal, prefeito e vice-prefeito e senador. Não se esqueça dos senadores, também são eleitos por eleições majoritárias, tá? Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo os seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. É o que você precisa para a sua prova. Lembrando que na Emenda Constitucional 97, nós temos no artigo 2º que a vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, previstas no parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020. Então, as eleições anteriores a 2020 não estavam sujeitas a essa vedação. Nas eleições a partir de 2020, está valendo, então, a vedação do parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição Federal. Nós vamos voltar a falar dessa emenda, mas nós separamos por tópicos para que o vídeo não fique muito extenso. Na próxima aula, nós vamos falar de um tema muito importante. Nós vamos falar sobre a aquisição da personalidade jurídica dos partidos políticos. É o parágrafo 2º do artigo 17. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.